Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre o tema do avanço das termoelétricas no Brasil. Hoje vamos abordar a crescente dessas usinas na matriz energética nacional, com foco na usina de Piratininga, e entender como elas afetam o desenvolvimento socioeconômico do país e quais impactos socioambientais são causados por esse modelo de geração de energia elétrica. Por fim, o grupo ainda vai propor algumas propostas para tentar solucionar, pelo menos em partes, alguns problemas que vêm crescendo junto com as termoelétricas, assim, entrando de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na Agenda 2030. Antes de entrarmos no tema das termoelétricas em si, é importante observar de forma rápida o cenário energético do Brasil. Atualmente, as hidrelétricas dominam nossa matriz energética, fornecendo a maior parte da eletricidade do país. No entanto, elas enfrentam desafios, como a variação climática e a sazonalidade, o que torna necessário diversificar as formas de geração de energia. As termoelétricas possuem, por sua vez, grande participação na matriz energética brasileira também, representando atualmente 1/4 de toda a energia produzida. Por ser um tipo de usina capaz de gerar grandes quantidades de energia e não possuir grandes restrições na sua implantação, as termoelétricas têm se expandido e ganhado cada vez mais espaço no Brasil. As termoelétricas são usinas que utilizam, na maior parte dos casos, combustíveis fósseis como carvão mineral, óleo combustível ou até mesmo gás natural. O processo de geração de eletricidade ocorre por meio da combustão desses combustíveis, que liberam calor. No caso do gás natural, por exemplo, o calor obtido durante a reação de combustão é responsável por promover a expansão dos gases. Esses gases em expansão fazem uma turbina conectada ao sistema começar a girar, produzindo energia mecânica. Por fim, essa energia mecânica é convertida em energia elétrica por meio de um dínamo gerador. Essa independência em relação à interferência do meio torna as usinas termoelétricas uma fonte de extrema importância para atender ou complementar as demandas que surgem devido a períodos de seca, que prejudicam o funcionamento da principal fonte energética do Brasil, as hidrelétricas. Nos últimos anos, temos observado um significativo avanço das termoelétricas no Brasil. Esse crescimento se deve a uma série de fatores, como a necessidade de diversificar nossa matriz elétrica e garantir uma maior segurança de estabilidade no fornecimento de energia elétrica. As termoelétricas têm desempenhado um papel fundamental nesse contexto. Para demonstrar esse avanço de maneira mais direta, segundo um relatório divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética em 2021, é possível observar no gráfico que a curva de crescimento das termoelétricas no contexto nacional se potencializou por volta do ano 2000. Não coincidentemente, no mesmo ano em que o gráfico começa a sofrer grandes alterações nesse contexto, o Decreto número 3.371 instituiu o Programa Prioritário de Termoeletricidade, que impulsionou o avanço desse modelo de geração de energia elétrica no país. Como exemplo do avanço das termoelétricas no Brasil, temos o estudo de caso da usina de Piratininga. Essa usina foi construída no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, no qual havia se constatado um grande desenvolvimento industrial na região de São Paulo, e juntamente a isso, um grande aumento na demanda por eletricidade. Devido a um período hidrologicamente desfavorável ocorrido no início dos anos 50, novas formas de geração de energia foram estudadas e assim foi construída, nas margens do Canal Pinheiros, próximo ao reservatório Billings, a usina termoelétrica Piratininga, que entrou em operação em 15 de novembro de 1954. Desde sua fundação, a usina sofreu diversas reformas, tanto na questão da sua potência como a implantação de novas turbinas, quanto com relação aos combustíveis utilizados, na qual houve a troca no uso do óleo com alto teor de enxofre por outro com baixo teor, visando a melhoria da qualidade do ar da região. Além disso, a partir de agosto de 2000, a usina progressivamente passou a utilizar o gás natural, se tornando uma das primeiras usinas a utilizá-lo, assim aproveitando as vantagens econômicas e ambientais proporcionadas por este combustível. Em 2010, como fruto da expansão das termoelétricas no território brasileiro, foi fundada a usina nova Piratininga, anexada à usina Piratininga, constituindo um complexo termoelétrico que possui uma potência outorgada total de 776 megawatts, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. As termoelétricas, incluindo as que foram o alvo de pesquisas do grupo, trazem consigo uma série de benefícios para o país. Em primeiro lugar, elas geram empregos diretos e indiretos, sejam eles operários das usinas ou então empregos viabilizados após o início das atividades de geração. Por conta desse aumento da disponibilidade de energia para os diversos meios, novas indústrias podem ser instaladas e estas, por sua vez, fomentam a oferta de trabalho.
Além disso, as termoelétricas em questão têm a capacidade de atender a demandas crescentes de energia elétrica a curto prazo, o que é essencial para o desenvolvimento de setores como a indústria e comércio. Além desses, outro benefício, como já citado, é a redução da dependência de fatores climáticos, como a disponibilidade de água nos reservatórios das hidrelétricas, a exemplo da represa Billings, conectada ao canal Pinheiros. No entanto, é importante destacar ainda os desafios associados a essas termoelétricas, visto que este tipo de matriz energética tem grande influência nas questões de danos gerados ao meio ambiente. Nesse sentido, quando se trata do complexo de usinas de termoelétricas de Piratininga, é importante destacar os três principais pontos que têm gerado preocupações e foram alvos de pesquisa pelo grupo: a poluição atmosférica, a poluição hídrica e os impactos no solo da região. A poluição atmosférica causada pelas emissões das usinas termoelétricas é um tema sensível e de grande interesse para pesquisas. As emissões de gases de efeito estufa, como os óxidos de nitrogênio e o dióxido de carbono, são uma grande ameaça para a estabilidade do ecossistema local das usinas, mas também ao planeta como um todo. Em matéria de exemplo, para o ano de 2021, foram emitidas somente na usina termoelétrica Nova Piratininga 471 toneladas de gás carbônico. Não somente isso, mas outros poluentes como os óxidos de enxofre e outros materiais particulados foram emitidos. Através de uma pesquisa divulgada na Revista Brasileira de Energia em novembro de 2011, um grupo de pesquisadores identificou ainda que há uma estreita relação entre o período de funcionamento da usina de Piratininga e o número de inalações realizadas nas unidades básicas de saúde mais próximas, mostrando que o impacto na qualidade do ar deteriora o quadro de saúde respiratória pública. Outro ponto de grande preocupação é a poluição hídrica causada pela usina. A geração de resíduos sólidos, acidentes, efluentes, vazamentos e o descarte de água aquecida contendo substâncias químicas nocivas nos corpos d'água da região, os quais, no caso, são o rio Jurubatuba e a represa Billings, têm impactos diretos nos ecossistemas aquáticos e na qualidade da água, havendo mudanças da coloração, suspensão de sólidos e turbidez. Além disso, a ocorrência de chuvas ácidas agravadas pela emissão de gases poluentes nas usinas de Piratininga geram impactos nos corpos hídricos locais. Essas chuvas resultam na diminuição do pH da água, e esse fenômeno acaba afetando os fitoplânctons, dessa forma comprometendo toda a cadeia alimentar marinha. Além das questões atmosféricas e hídricas, não podemos ignorar os impactos do solo da região causados pela usina termoelétrica de Piratininga. O descarte inadequado de resíduos sólidos e líquidos contaminantes pode levar à contaminação do solo, afetando a qualidade do solo para as atividades agrícolas e comprometendo a sustentabilidade ambiental da região. Entretanto, estes são apenas problemas locais referentes à usina de Piratininga. A questão da expansão das termoelétricas no Brasil significa também o avanço dos problemas causados por elas. Não apenas os já citados anteriormente, mas também as complicações que caracterizam as termoelétricas em geral. Dentre eles, podemos citar a poluição sonora, a grande perda de água durante os processos de produção e etc. Em vista dos problemas decorrentes da operação dessas usinas, é essencial que sejam implementadas medidas rigorosas de controle e mitigação dos impactos causados pelo complexo termoelétrico de Piratininga. Com essa finalidade, o grupo vai apresentar a seguir algumas maneiras de encaixar as usinas estudadas na Agenda 2030 da ONU, através de algumas propostas para sanar, pelo menos em partes, esses problemas. De acordo com o objetivo 7b e 3.9 dos ODS, modernizar o sistema de geração de energia e reduzir a mortalidade provinda da má qualidade do ar, respectivamente, a proposta seguinte tem por finalidade atuar nesses dois cenários, modificando o combustível utilizado nas usinas. Para isso, o gás natural que é atualmente utilizado seria substituído pela biomassa, mais especificamente o bagaço de cana-de-açúcar. Segundo o material consultado, usinas que operam com o combustível proposto produzem até 71% menos dióxido de carbono em relação ao que está sendo praticado hoje. Mas não somente isso, a oferta desse material na região de São Paulo, o maior produtor do país, é muito grande, cerca de 8,5 milhões de hectares. Por conta dessa alta demanda, o custo operacional poderia ser reduzido em até 15% de acordo com algumas pesquisas,
Logo, essa proposta apresenta-se uma boa alternativa para o objetivo final, o aumento da sustentabilidade. Além disso, investimentos em tecnologias mais limpas e sustentáveis, como o uso de filtros para redução de emissões e tratamento eficiente de resíduos, são fundamentais para minimizar o impacto negativo dessa usina no meio ambiente e na saúde da comunidade local. Para tornar as termoelétricas mais sustentáveis, estão sendo desenvolvidas e implementadas tecnologias inovadoras. Uma delas é a captura e armazenamento de carbono, que permite a redução das emissões de CO2 liberadas pelas usinas termoelétricas. Essa tecnologia captura o carbono antes que ele seja liberado na atmosfera e o armazena de forma segura. Além disso, existem projetos de cogeração nos quais o calor residual gerado pelas termoelétricas é utilizado para aquecer áreas urbanas e processos industriais, maximizando o aproveitamento energético. Outra estratégia importante é a integração das termoelétricas com fontes renováveis de energia. Por exemplo, é possível utilizar biomassa como combustível, aproveitando resíduos orgânicos de forma sustentável. Além disso, a adoção de sistemas híbridos que combinam termoelétricas a gás natural com usinas solares ou eólicas permite uma transição gradual para uma matriz energética mais limpa e renovável. Neste vídeo, exploramos o avanço das termoelétricas no Brasil como uma fonte de energia em expansão. Vimos como essas usinas têm desempenhado um papel fundamental na diversificação da matriz elétrica e no fornecimento de eletricidade para atender às demandas crescentes. No entanto, também destacamos a importância de abordar os desafios ambientais associados às termoelétricas e investir em soluções sustentáveis. Ao promover a integração com fontes renováveis e adotar tecnologias mais limpas, podemos garantir um futuro energético mais sustentável para o Brasil.